Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, diretamente de Vila Belmiro. Estava com saudades de gravar por aqui. Estou aqui nessa sexta-feira porque o Odair Hellmann deu sua primeira coletiva como técnico do Santos. Estive presente, fiz pergunta, vocês a verão em instantes. Mas esse vídeo é aquele tradicional, né? O que o entrevistado da vez respondeu a mim, porém com uma adição. A coletiva, claro, está na Santos TV, não tem por que ficar repetindo tudo aqui, vocês podem assistir lá. Mas eu separei também a pergunta do Iago Rudá, do Globoesporte.com, que seria a minha. Ele perguntou uns minutos antes de mim. Então, como foi uma pergunta muito mais tática, o Odair se alongou bastante na resposta a ele. Eu vou colocá-la aqui. Antes, então, vou abrir com a minha, que foi sobre o Paulista. Já que o Iago perguntou da questão tática, eu perguntei sobre o Paulista. E se ele fará testes no Paulista, porque anteriormente ele tinha falado, né, um pouco antes na coletiva, sobre como ele vai observar os jogadores, se adaptar ao elenco que tem em mãos. Eu perguntei, bom, o Santos quase caiu 2 anos no Paulista. Serve para testes ou você já vai ter uma equipe fixa? Bom, ele respondeu, vocês verão agora. Odair Falcão, boa tarde. Felipe Noronha, o 20 Santos aqui atrás. Odair, anteriormente, você falou na resposta anterior à do Felipe sobre questões táticas e tal. Foi uma resposta, na minha visão, até bastante interessante e longa. Eu queria voltar só um pouquinho nela, porque você comentou sobre adaptar-se ao elenco, enxergar o elenco, os treinos com o elenco. Mas o Santos, recentemente, nos 2 últimos anos, nas 2 últimas temporadas, lutou contra o rebaixamento no Paulista. Quero saber se a diretoria conversou com você, ou se não, se sim, enfim, a sua visão sobre o Paulista. Será também para testes? Utilizará bastante peças que no momento a gente enxerga talvez com pouco espaço? Ou se já vai entrar com um time mais focado em titulares para tentar ganhar? Qual é a sua visão sobre esse torneio? Até porque você comentou a volta à realidade, né? Vai ter muito jogo. Queria saber como você enxerga esse campeonato. Não, eu enxergo um campeonato muito difícil, muito forte, diferente do campeonato carioca, diferente do campeonato gaúcho, né? E aqui no Santos não tem teste. Não há tempo para teste. Aqui no Santos, desde hoje, nós estamos buscando uma equipe, formar uma equipe para jogar o primeiro jogo e apresentar as melhores condições para o torcedor, para nós, para gerar cada vez mais confiança, mas cada vez mais certeza naquilo que a gente quer, que a gente busca. Agora, eu sei que vai ter muito trabalho, eu sei dessa situação dos últimos 2 anos, né? Nós conversamos muito sobre isso, não só no Campeonato Paulista, mas a dificuldade do Campeonato Brasileiro também. E a gente precisa dar um passo diferente. Nós precisamos dar um passo diferente. Nós queremos dar o maior passo. O sonho, ele nunca, para o bom, para o bem, para o sonho, a gente nunca bota final. Mas a gente precisa saber da realidade. A nossa realidade é onde a gente está e é onde a gente quer chegar. E o que a gente pode fazer e tem que fazer para fazer diferente. Falei isso aos jogadores na minha apresentação. Mas a gente entregou 100%, nós fizemos isso, e eu já estou me colocando junto. Mas não foi suficiente. Nós precisamos fazer mais. E esse é o nosso trabalho. Nós estamos aqui para buscar isso, para fazer diferente no Paulista, para já começar a tentar fazer diferente no primeiro jogo, para buscar números diferentes em casa, porque uma equipe que quer dar passos ou quer brigar na parte de cima da tabela de qualquer campeonato tem que ser muito forte em casa, porque todos são. Não pode fazer 45%, 50% em casa, porque senão nós vamos estar participando da mesma situação que foi feita até agora. Né? Na minha casa mando eu. O meu vizinho não manda na minha casa. Ele pode, às vezes ele vai lá. Ele vai lá e tenta, alguém quer subir a janela, mas eu tenho que construir isso aqui dentro. Quando eu vim jogar aqui na Vila Belmiro, eu vinha todo... Não, eu vinha todo respeitando, sabendo da dificuldade que é jogar aqui dentro da Vila Belmiro, e nós precisamos criar isso, ou construir isso junto com o nosso torcedor. E nós vamos construir. Esse é o meu trabalho também. E eu vou, já desde o primeiro dia eu já falei sobre isso. Minhas equipes sempre tiveram essa identidade. E eu quero construir isso aqui também. Nós tivemos, se eu não me engano, 2 derrotas em 2018 no Campeonato Brasileiro. Gostaria muito de repetir isso. Eu gostaria de repetir que não tivéssemos nenhuma. Então, o meu trabalho, eu quero tentar trazer isso para cá, para o Santos, já para o Campeonato Paulista. Como eu te disse, eu não estou vendendo facilidade.
É muito trabalho que nós temos que fazer. Porque você sair do 12º, 13º, do sair de uma zona que tu brigou por baixo durante 2 anos, precisa ajustes, né? Precisa coisas a mais. E a gente precisa, todo dia. E esse é o nosso trabalho de construir isso. Não vai ser fácil, nada é fácil. Mas nós precisamos e devemos fazer coisas diferentes para alcançar coisas diferentes ali na frente. A realidade é que nos 2 últimos anos o Santos brigou contra o rebaixamento. É importante que o técnico chegue sabendo disso, por mais que seja um assunto triste e não tenha ficado exatamente feliz em fazer esse questionamento. Mas mostrar que não tem testes, como ele falou, que quer chegar já no primeiro jogo, no dia 15, se não com uma equipe formada, até porque ele deixou claro que talvez não tenha equipe fixa, ótimo, maravilha, mas com a ideia, com os pensamentos dele já claros para a torcida, clube, mídia, enfim, é muito importante. Agora, você pode me pegar na hipocrisia e falar que eu sempre defendi ter testes no Paulista, como eu defendia com o Roland, por exemplo. Só que acho que tem 2 fatores que mudam para essa temporada. Primeiro é a pré-temporada longa, né? A gente está no dia 16 de dezembro, o Santos estreia supostamente no dia 15, até aí pode mudar, pode ser 16, 14, enfim, a tabela muda. Mas tem tempo para você trabalhar. Geralmente você começa, sei lá, vou chutar um dia 10 de janeiro, no dia 22 tem jogo. É pouquíssimo tempo, né? Essa vez tem um mês para você encontrar maneiras de jogar e colocar em prática as suas ideias. Acho isso ótimo. O segundo fator é o que eu falei. Se você brigou 2 anos seguidos contra o rebaixamento no Paulista, você não pode brigar um terceiro. O Santos chegou a hora de levar a sério. Não estou falando que vai ser campeão, estou falando que vai chegar à final. Nem. O Santos colocou que ia ser vice no Paulista no orçamento, né? Vice? Quarto? Terceiro? Vice no... Muito obrigado, Léo. Vice no Paulista. Com todo respeito, assim, não dá para colocar isso como previsão. Mas tem que lutar para chegar nesse ponto. Enfim, acho que ele acerta nessa questão. Outro ponto que eu gostei é ele falar que o Paulista é um campeonato mais forte que o Gaúcho e o Carioca, porque um é verdade, 2, ambos os outros são ridículos, mas querendo ou não, o que ele tem experiência. O Campeonato Gaúcho tem 2 times, com todo respeito à Juventude, e o Carioca, quando muito, tem 2. O Fluminense resolve brigar com o Flamengo, com todo respeito ao Vasco e nenhum respeito ao Botafogo, que vocês sabem que eu não gosto. Então, assim, é bom que ele chegue com essa mentalidade. Tem Mirassol, que é Série B, tem Ituano, que é Série B e quase caiu, e quase subiu, perdão. Tem o Novo Horizontino, que escapou da queda e continua na Série B. Tem o Bragantino no próprio grupo, que é Série A. O Novo Horizontino foi rebaixado no Paulista, mas enfim, não conta. Tem o Bragantino, que está na Série A. Tem a Ponte, enfim, tem o Guarani. Tem times de A e B a rodo nas primeiras divisões do brasileiro, coisa que não tem no Carioca, essa é a realidade. Então, assim, não dá para entrar achando que o Paulista é brincadeira, ainda mais pós esses 2 anos contra a queda. E outro ponto que eu destaco na resposta a mim, para finalizar essa parte, foi o foco em ganhar em casa. Não é que ele vai só querer ganhar em casa, não é isso, né? Não interpretem desse jeito. Mas assumir que as campanhas recentes do Santos na Vila são decepcionantes é um ponto importante. Porque são, né? A gente cansou de ver uma sequência de empates e derrotas na Vila Belmiro. Esse ano vai mandar jogo no Canindé, sabe lá Deus quanto tempo a Vila vai ficar em pé. Então, assim, não que eu acho que vão começar obras em 2023, inclusive não irão, mas é bom a gente pontuar, né? Vai que. Então, assim, é importante ele ter essa consciência de que as campanhas recentes do Santos na Vila são fracas e o Santos não tem se sustentado na base delas. As campanhas fora são piores. Então, assim, você precisa de um sustento. Não tem vindo nos jogos na Vila. É importante que ele tenha isso na cabeça. Vamos agora para outro trecho que eu citei, do Iago, do GE, que perguntou sobre tática, e aí eu volto para comentar. Boa tarde, Falcão. Iago Rudá, do GE. Eu queria perguntar sobre sistema de jogo. Você falou sobre as características do grupo que você viu pela televisão e agora está tendo esse contato com o elenco. O Santos trouxe 4 reforços que já fazem parte do planejamento para a temporada 2023. Mas eu queria ouvir de você, Odair, por favor. De lado de campo, né, um passe hoje mais acelerado, desequilibra o sistema defensivo do adversário, uma virada de jogo numa situação do lado oposto, quebra a linha de marcação. Então, intensidade e organização. Eu acredito numa equipe muito organizada. Eu acredito na organização e trabalho isso. E as características, sistema, 4-2-2, 3-4-5. Tem um sistema que eu gosto muito, que é o meu amigo Hélio Carraveta, que trabalhou muitos anos com a gente no Internacional e com prazer está aqui no Santos hoje. Ele fala que o melhor sistema é o 4-4-4. Tem 12 jogadores em campo, né?
em termos de número. Resenha furada dele, porque ele diz, eu não entendo nada dos numerozinhos. E eu também não olho para os números. Eu quero tentar desenvolver uma característica para as fases do jogo. Qual é a característica que nós vamos desenvolver na fase ofensiva do Santos, no momento de construção? Ou se os jogadores têm característica mais de verticalidade, nós precisamos apostar nisso e trabalhar isso. Né? Qual é a característica defensiva que o Santos teve até agora e qual é a que eu trabalhei nas equipes e que deram bons resultados? Né? Um bom ataque marcando. Né? Tu tá lá construindo, mas tu está bem posicionado por trás para não ceder o contra-ataque para o adversário, para que passe mais confiança para o atacante, para o meia, né? Desenvolver a ação ofensiva. Essas são características que minhas equipes sempre tiveram. Compactação, velocidade no jogo, técnica, construção inicial, mas você precisa preparar ações, estratégia e formas, variações, porque senão você tem uma característica muito principal e todos os adversários daqui a pouco te estudam, te criam muita dificuldade para aquela situação e você precisa buscar mecanismos para encontrar essa solução. Então, características defensivas de um ataque marcando muito forte, uma compactação muito forte, né? Uma pressão pós-perda, uma ação no momento, porque se você, por exemplo, vamos lá, hoje está muito mais formal, mas nós vamos muito mais no dia a dia para uma parte mais. Vou dar um exemplo. Vamos falar sobre característica. Soteldo, Marcos Leonardo, Ângelo, Lucas Braga, Mendonça. Qual é a característica desses jogadores? São jogadores que têm drible, jogadores que têm verticalidade, jogadores que têm ação. Vamos observar o Juan, vamos ver qual é a característica que ele dá para a equipe, né? Vamos olhar o Pirani, vamos ver qual é a característica para dar para a equipe, mas estou falando desses, para não elencar muitos. Esses jogadores te dão velocidade, te dão drible, te dão verticalidade, mas também te dão posse. Não é verdade? Eles também te dão qualidade na hora de desenvolver um jogo. Por exemplo, no Internacional, em 2018, o ataque que conseguiu ter uma sequência mais de jogo foi Nico Lopes, Damião e Potker. Qual é a característica principal desses jogadores? Velocidade, verticalidade, e não é uma característica muito de posse. Por mais que você treine, por mais que você queira como treinador um time que jogue apoiado, que tenha posse, mas não é a característica principal dos jogadores. Então você cria movimentos e estratégias para potencializar essa característica individual e coletiva. E o time desenvolveu coletivamente e individualmente. Então, esses os encaixes que a gente vai buscar individualmente para traduzir para a equipe. Né? A gente trabalha muito a 5, a bola parada ela é tão decisiva, ela está decidindo de novo Copa do Mundo. Né? Eu dei uma olhada nos números, nós temos um percentual baixo na bola parada, tanto ofensiva como defensiva, nós precisamos aumentar. Nós não precisamos aumentar esse percentual nosso, que é um momento importante do jogo, mas trabalhar todas as ações. A equipe precisa ter solução dentro do campo. Precisa ter a solução no momento. Tem espaço, tem jogadores com velocidade. Trabalhou isso? Velocidade. Transição rápida, contra-ataque. Né? Verticaliza, olha para o gol. Pô, o time adversário conseguiu compactar, conseguiu não deixar você ter esse espaço, trabalha a bola, fica com ela, troca de lado, né? Balança a equipe adversária, e eu acho que nós temos a capacidade, a qualidade e característica de jogadores para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Se você assistiu ao vídeo da apresentação do Odair Hellmann no Santos, a apresentação foi hoje, da chegada, do dia que o Santos anunciou a sua contratação, você vai lembrar que eu citei uma entrevista dele ao Future, um canal no YouTube, enfim, site, em que o próprio Odair fala de organização, concentração e intensidade. Ele já chegou com esses conceitos sendo repetidos aqui. Acho muito importante, não só porque eu gosto de tais conceitos, mas mostra que ele tem isso na cabeça, mostra que não foi uma entrevista aleatória que ele escolheu palavras bonitas, que nem o nosso querido Pod Lisca fazia. O Odair chega com essas ideias de fato. E ele falou, né, não abre mão desses conceitos? Legal, desde que ele coloque em prática com qualidade, vejo todo o sentido do mundo.
A concentração que ele fala, para mim, me parece o ponto mais importante no que ele comentou, né? Até o último segundo, todo mundo concentrado. E de fato tem sido uma discussão em anos recentes do Santos, como o time fica disperso, principalmente depois de fazer gol, enfim, ou que sente tomar 1-0 e para de jogar. O Santos parece sair um gol na partida, o Santos esquece de jogar bola. Concentração até o último segundo é uma promessa, na minha visão, de encerrar essa dispersão do elenco do Santos, que é de fato algo bem notório nos últimos anos. Como não teve tanta mudança assim, os jogadores são os mesmos, é importante que ele já chegue combatendo essa questão. É legal que ele também fala, né, da intensidade, não é só sem a posse, é com a posse de bola também. Os passes rápidos, os passes mais velozes mudam o jogo. Sempre tem batido nessa tecla aqui, como o jogo no Brasil é mais lento, mais moroso do que na Europa, e a gente está tendo hoje a Copa do Mundo para observar todo o santo jogo. A gente já viu 62 jogos até aqui. Como o passe muda o jogo, né? Como quebrar a linha com velocidade, como dominar para frente muda o jogo. Então é importante que ele enxergue isso. Ele falou na coletiva, se você não assistiu, sobre como ele tem assistido a Copa do Mundo. Então vale a pena você ir na Santos TV também acompanhar essa questão. Ele não prometeu um sistema fixo, ou seja, já é o técnico dos meus sonhos, né? Digamos assim, porque ter sistema fixo para mim significa atraso, significa algo que ele falou, ficar fácil de ser estudado pelos adversários. Ele deixou isso muito claro, né? Que cada vez que você repete um estilo de jogo, os próximos adversários têm mais material para te estudar e combater o que você faz. Então é necessário ter sempre mudança no time, mudança tática. Importante que ele faça isso, importante que ele tenha essa ideia e agora que ele faça também. Adaptação às características é outra coisa que a gente falou naquele vídeo da chegada, que ele falou no Future, e ele está estudando o elenco, ele deixou claro isso, que vai se adaptar às características. Essa resposta foi precisa para mim. Bom, se os meus atacantes são de velocidade, talvez eu jogue na velocidade, mas como é que a gente vai defender? Então vamos estudar como é que esse time defende. Agora, tem um ponto na defesa que me chamou muita atenção. Ele falou que vai olhar como o Santos defendeu nos últimos anos e tentar entendê-la, entender essa maneira, junto ao que ele defendeu nos últimos anos, em Flu, Inter e lá nos Emirados. Acho que isso é uma indireta de que precisa de mudanças. Acho que isso é uma indireta de que ele sentiu que o Santos tem sérias dificuldades defensivas. Ele cita a questão da bola aérea também, outra questão, se eu não me engano. E é muito claro, né? O Santos tinha problemas defensivos óbvios. Na lateral direita também, na lateral esquerda. A dupla de zaga, quando mudava, tinha problemas. O João Paulo não é o melhor jogador de defesa à toa, porque ele faz defesa. Se ele faz defesas é porque a bola está chegando. Se a bola chegou é porque a defesa não combateu. Então, acho que o Odair enxergou isso já de cara. Só para pontuar também duas coisas rapidinho para o vídeo não ficar muito mais longo, ele cita o Soteldo claramente como meia, já enxergo o ataque do Santos sendo Mendoza, Marcos Leonardo e mais um, que eu espero que seja o Ângelo, mas enfim, deixa muito claro que vai usar o Soteldo como meia. E a quantidade de vezes que ele citou o Miguelito, eu gostei muito. Todas as vezes que ele citou o Miguelito, ele citou o Ivonei também. Então não é que é o Miguelito. Mas eu vou tentar ser positivo, tentar ser alegre. Essas foram as primeiras impressões, depois a gente vem com mais análises, tá certo? Deixa o time começar a treinar, ele falou que terão alguns abertos, quem sabe eu não consiga descer e observar com meus próprios olhos os treinos lá no CT, tá certo? Beijo, tchau.